Boa noite, famílias abençoadas e prósperas. Que bom estar com vocês nesta noite. Vamos juntos louvar e adorar ao Senhor, que é o nosso maior tesouro e Ele é digno de todo o nosso louvor. Amém? Vamos nos... Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor em salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez, Jesus disse: você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Olá, queridos. Bom estar com vocês, mesmo que à distância. Esse tempo é um tempo que é bom para nós estarmos conectados com a palavra. Nós devemos usar esse tempo como oportunidade. Uma oportunidade de estarmos ligados à videira verdadeira que é Jesus. Amém? Mas é muito bom saber que você está aí no nosso canal. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve. Clica lá no sininho para que as notificações cheguem para você não perder nenhuma das nossas novidades que estão chegando. Amém? Vou orar agora. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito que nos conduz.
Obrigada, Pai, pela paz que excede todo entendimento. Obrigada, Senhor, porque você nos instrui em toda a verdade, você nos guia em toda a verdade. Somos tão gratos, Pai, pela Tua palavra. Somos tão gratos, Pai, pela Tua bondade. Pai, nós sabemos que mal nenhum chegará à nossa tenda. Nós sabemos, Pai, que nós estamos guardados por você, guardados pela Tua palavra, cercados, Pai, com uma proteção divina. E nós cremos, Pai, que nenhum mal vai nos abalar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu queria... Na verdade, o Senhor ele me trouxe esse tema como resposta a uma pergunta que eu fiz a Ele. E o tema é os benefícios da renovação da mente. Quais são os benefícios da renovação da mente? Eu estava conversando com uma certa pessoa... E essa pessoa, eu trazendo algumas instruções, falando algumas coisas, e a pessoa sempre me respondia com questionamentos. E isso aconteceu várias vezes. Por várias vezes isso se repetiu. E naquele momento eu achei melhor parar a conversa, eu achei melhor... Mas aí eu fui conversar com o Senhor. Eu falei, Pai, eu não consigo entender como tem pessoas que elas ao invés de receber a palavra ou receber as instruções que vêm da parte do Senhor, elas recebem com questionamento. E o Senhor ele me trouxe uma ilustração, ou ele me trouxe um exemplo muito, muito claro, né? Ele falou assim, filha, é muito simples. Assim como existe o escudo da fé, existem pessoas que elas vão receber a palavra, ou melhor, elas deveriam receber a palavra, mas elas têm um escudo. Mas esse escudo é de incredulidade, é de dúvida e de questionamento. E ainda existem pessoas que, além do escudo, ainda tem uma peneira para peneirar aquilo que ficou, para receber somente aquilo que vai alimentar as suas emoções, a sua alma. E eu achei isso um exemplo tão claro, né? Porque lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, Tiago diz assim, primeiro que nós devemos nos despojar. Despojar de quê? De tudo aquilo que possa roubar a palavra. De tudo aquilo que possa roubar a semente da palavra. E quem faz isso? Sou eu e você. Eu e você temos a responsabilidade de tirar tudo aquilo que vai fazer com que... Tirar tudo aquilo que possa vir roubar aquilo que o Senhor tem trazendo. As instruções que o Senhor tem trazido até você. A responsabilidade é minha e sua. E Tiago também diz assim, depois que você se despoja de tudo isso, depois que você rejeita aquilo... que possa roubar a semente da palavra, o que você tem que fazer? Você precisa acolher a palavra com mansidão. Amados, o que é acolher? É você guardar como um tesouro. Amém? Mas aí o Senhor foi me trazendo outras instruções acerca disso, e por isso esse tema. Quais são os benefícios? Né? Por que nós devemos renovar a mente? O que é uma mente renovada? Por que nós temos que renovar a nossa mente? Primeiro, a gente vai para como é que a gente faz para renovar a mente. Para você renovar a mente, é necessário que você tire o que está cheio, as informações que estão ali na sua mente, as informações de quê? De morte, as mentiras que o diabo traz, os questionamentos acerca da palavra, tudo aquilo que possa impedir que a palavra chegue. Você precisa tirar aquilo. E como que você tira? Se enchendo. Se enchendo. Quando você se enche da palavra, a sua mente ela vai estar blindada. O que é blindar? Blindar é você proteger, é você colocar camadas de coisas que possam proteger a um ponto de um ataque
não ser o suficiente para penetrar na sua mente ou naquele que está blindado. Amém? Normalmente, blinda-se carro, normalmente os cofres fortes, eles são blindados. Amados, se a gente for parar para analisar, o que é um cofre forte? Quem teria um cofre forte? Somente alguém que tem um tesouro. Alguém que não tem nada, ou que tem pouco dinheiro, ou que tem poucos recursos, ele não teria um cofre forte. Amém? E isso é uma verdade. Alguém que tem algo tão grande e que precisa, só tem algo tão grande, quando é alguém que precisa guardar algo que é muito precioso. Não é verdade? Então, um dos benefícios, eu acredito que o primeiro deles, o primeiro benefício da renovação da mente é exatamente você blindar a sua mente. Para quê? Para que os ataques do maligno não cheguem e você absorva isso. Mas eu queria que você fosse lá em Romanos no capítulo 12. A gente não pode falar de renovação da mente sem citar esse versículo, né? Em Romanos 12, no capítulo 2, aleluia, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Em algumas versões diz assim, guardai, transformai a sua mente. Ele fala que o ataque é direto do diabo. Algumas versões dizem que é o próprio diabo que traz esses ataques. Amém? E ele fala assim, mas que uma vez que você está sendo atacado, você não pode se conformar com isso. O que você precisa fazer para que você não seja, para que você não absorva isso? Você precisa tirar aquilo que você tem ouvido, aquilo que o mundo tem dito, e você precisa colocar a palavra. Um exemplo, se você pegar um copo com um líquido escuro, vamos só citar um exemplo, e você for colocando água limpa nesse copo, quanto mais água você colocar, mais cristalina a água vai ficar. É exatamente isso que a palavra faz na sua mente. Essa blindagem, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você controle a sua mente de uma forma que você consiga controlar também as suas emoções. Nós sabemos que o diabo, ele a parte do nosso corpo que ele mais tenta afetar é as nossas emoções. A parte de nós, a nossa mente e as nossas emoções. Esse é o alvo do diabo. Esse é o alvo que ele tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para atingir você na área dos sentimentos. Por quê? Porque, amado, se você parar para analisar, uma pessoa emocionalmente, vamos usar uma palavra, vamos dizer uma palavra forte, uma pessoa emocionalmente desequilibrada, olha, dificilmente ela vai conseguir fazer grandes coisas. Dificilmente ela vai conseguir ter equilíbrio para fazer outras coisas. Amém? Ter o equilíbrio para fazer o quê? Para tomar decisões, por exemplo. Para tomar decisões, por exemplo. É necessário um equilíbrio na sua mente e nas suas emoções para você tomar decisões. Isso é um ponto principal. Quando você blinda a sua mente, quando você renova a sua mente com a palavra, você está dando um ponto de partida para você equilibrar todo o seu corpo. Como que você equilibra todo o seu corpo? Dominando a sua mente. A sua mente precisa estar dominada pela palavra
Para quê? Para que as suas emoções não afetem aquilo que, por exemplo, que vai sair da sua boca. Você sabia que o que sai da sua boca, ela é vida ou ela é morte? E quando você não tem equilíbrio, quando você não tem domínio da sua mente, com certeza, amados, com certeza, o que vai sair da sua boca não será vida. Amém? Eu queria ir lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz assim, no capítulo 4 de Efésios 17. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Amados, quando a gente nasce de novo, o nosso espírito foi recriado. Mas as nossas emoções, elas continuam lá. Para você renovar, para você ter um equilíbrio, para você ter um domínio da sua mente, é necessário que você renove ela com a palavra. E Paulo está dizendo aqui em Efésios o seguinte, que nós somos injustificáveis quando nós andamos como andam os gentios, ou seja, como andam, em algumas versões dizem, como andam os incrédulos, ou seja, aqueles que não creem. Como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, pensando o que quer, do jeito que quer. Amém? E isso é algo muito perigoso para um crente. Isso é um terreno muito perigoso para um crente. Por quê? Porque você precisa entender que você é uma nova criatura. E você precisa entender que você é um representante do reino. E uma vez que você representa o reino, você não pode andar de qualquer jeito. Você não pode pensar o que você pensa, ou o que você quiser pensar. Por quê? Porque aquilo que você está pensando, ela vai descer para o seu coração, e quando desce para o seu coração, ela vai se tornar uma verdade e vai sair da sua boca. Por quê? Porque a palavra diz que sai da boca o que está cheio o coração. Amém? Então, nós estamos num cenário, amados, onde muitas notícias chegam, mas não são boas. Elas são notícias de caos. Para quê? Para desesperar e desestruturar, vamos dizer, a nação inteira. Mas eu e você, nós estamos firmados na palavra. Nós estamos alicerçados em uma palavra que é a verdade. Independente do que eu acho ou de que A ou B acham, a palavra continua sendo a verdade. E é nela que eu e você precisamos estar enraigados. Amém? Lá em João, Jesus diz que Ele é a videira, nós somos os seus ramos ou os seus galhos. Mas você já parou para pensar que quando você corta o galho de uma árvore, a tendência dele, ou seja, o resultado dele é murchar e morrer? Ou seja, se você não... E ele ainda diz o seguinte, que se você está ligado na videira verdadeira e você não gera frutos, esse galho que não gera fruto, ele é cortado. Ou seja, eu e você precisamos dar fruto onde nós estamos. Eu e você estamos ligados em uma videira que é a verdade, amém? E que produz frutos que permanecem, amém? E esses galhos, eles também têm a responsabilidade de gerar frutos. Não é somente a árvore que tem essa responsabilidade. Os galhos também têm sua participação nisso. O que Jesus estava tentando dizer? Ei, eu já fiz a minha parte. A minha parte, o que cabia a mim fazer, eu já fiz. Mas a partir de agora, é necessário uma iniciativa sua para que algo aconteça. Mas, irmã Eva, algo aconteça para quem? Para você mesmo. Quando você renova, um dos benefícios de renovar a mente é exatamente os benefícios da palavra para você. Você quer saber outra coisa que acontece quando você renova a sua mente? Você passa a conhecer Deus. Mas como? Você conhece Deus como Ele de fato é.
Sabe, lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele diz assim, vamos lá, vamos dar uma passadinha lá em Jeremias rapidinho. Capítulo 29, no versículo 11. Ele diz assim, aleluia, assim diz o Senhor, não, desculpa, estou no lugar errado, aleluia, 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 Deus é bom, amados, o tempo todo Deus é bom, aleluia. Deus, Ele cuida de nós, independente do que o mundo esteja falando, independente de quais são as previsões, do que o mundo do que as pessoas estão falando, não interessa. Porque Deus, Ele é bom e Ele continua bom. Ele diz assim, lá no versículo 11 do capítulo 29, porque eu, na versão NVI, porque eu sou o que conhece os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, para fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Que palavra poderosa, não é? Ele diz assim, em uma outra versão, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, e não de mal, para dar-lhe o fim que desejais. Só, amados, que muitas pessoas, elas conhecem Deus somente como um Deus carrasco, como um Deus que hora está de um jeito, que uma hora está de outro. Mas deixa eu te falar, a Bíblia não fala isso a respeito dele. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem dele, todo dom perfeito vem dele, tudo que nós temos vem dele. Ele é um pai bom, ele é um pai que cuida, ele é um pai que tem interesse na sua prosperidade, ele é um pai que providenciou a cura para você. Amém? Esse é o seu pai. E ele tem pensamentos a seu respeito. Amém? E como eu vou saber quais são os pensamentos de Deus a meu respeito? Quando você medita na palavra. Quando você medita na palavra, ele deu uma instrução para Josué. Ele fala assim, Josué, olha, não te aparta dessa lei, mas medita nela de dia e de noite. Olha, não perca tempo pensando em outras coisas e fazendo outras coisas. Antes, prioriza aquilo que é valoroso, aquilo que de fato tem importância. Amém? Essa foi a instrução para Josué. Amado, Josué, ele estava com um grande desafio pela frente. Amém? Ele recebeu uma instrução onde ele seria o sucessor de Moisés. Mas o sucessor, para estar levando e estar instruindo o povo, que era experiente no ramo de reclamar. Eles sabiam reclamar. Eles reclamavam o tempo todo. Sabe, isso era um grande desafio. Mas o Senhor chegou para ele, para Josué, e falou, ei, você não vai estar só. Medita de dia e de noite nessa lei, medita de dia e de noite na palavra, que dessa palavra, você vai extrair os benefícios dela, você vai extrair aquilo que você necessita para você guiar esse povo. E essa é uma instrução que não ficou somente para Josué. Nós podemos trazer para nós. Meditar na palavra de dia e de noite, amado, vai nos trazer uma estrutura onde as coisas ruins ou as coisas do mundo, elas podem chegar, mas elas não vão permanecer. Sabe, as más notícias, elas podem chegar, mas elas não vão dominar você. Por que ela não vai dominar você? Amados, por quê? Porque você está firmado na videira. Porque você está firmado na videira. Porque você está conectado
conectado à videira verdadeira. Porque você está conectado na verdade. Olha, não importa o cenário de onde você nasceu. Não importa como... não importa como você chegou até aqui. O que importa é de agora em diante. Amém? Tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim, mas eu não sei meditar. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe se preocupar? Porque se você sabe se preocupar, você também sabe meditar. Por quê? Porque preocupação nada mais é do que meditar na coisa errada. Então, ao invés de nós perdermos tempo meditando na coisa errada, vamos aproveitar para meditar na coisa certa. O que é a coisa certa? Aquilo que a palavra de Deus disse. Quando você medita de dia e de noite, ou quando você renova, ou quando você transforma a sua mente com a palavra, você vai começar a substituir o pensamento mudando pelos pensamentos de Deus. E quando você achar que está aqui, você já está longe. Por quê? Porque a palavra vai conduzir você. Amém? Então, uma coisa que nós temos que fazer é trazer essa renovação à nossa mente o tempo todo. Como? Meditando de dia e de noite. Colocando Deus em primazia. Colocando Deus em primeiro lugar. Sabendo, entendendo e não abrindo mão de que o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Como que você faz isso? Você precisa considerar aquilo que Ele fala. Você precisa considerar o que a palavra de Deus diz. Sabe, a Bíblia diz que Jesus ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Por mais que um diagnóstico médico te diga o contrário, amado, deixa eu te dizer, fique com a palavra. Se você olha na sua conta no banco e você vê zerada, mas a Bíblia diz que Jesus ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Essa é a realidade minha e sua. Essa é a realidade dos filhos de Deus. Mas, Eva, como é que faz para... Você precisa entender e aprender o que a palavra diz a seu respeito. A palavra diz que você já é. Então, você não pode achar que você precisa fazer... Você precisa fazer algo? É óbvio. Você precisa andar em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, da mesma forma, sem meditar a palavra, também como é que você vai gerar fé dentro de você? Amém? Nós sabemos que quando nós nascemos de novo, já foi colocado em nós uma porção de fé. Mas essa porção de fé é necessário que ela vá sendo aumentada. E como que você aumenta? Com a palavra. Amados, é com a palavra. É com Jesus, porque Jesus é a palavra. Amém? Jesus, ele simplesmente decidiu. Ele decidiu se fazer pobre por mim e por você. Ele decidiu estar naquele madeiro, levando todas as nossas enfermidades. Nós não podemos ser alheios a isso. Amém? Aleluia. Deus é bom, amado. Aleluia. Então, a renovação da nossa mente, ela precisa ser algo diário. Por quê? Porque você só vai desfrutar dos benefícios da palavra quando você renovar a sua mente com a palavra. Você não vai poder usufruir de algo, de algum benefício que Deus está prometendo para você, ou que Ele já prometeu e que Ele já fez, se você não conhecer. A renovação da mente com a palavra, ela vai fazer com que você conheça as verdades a seu respeito. E você só pode conhecer as verdades a seu respeito se você conhecer aquilo que a palavra diz. Você vai trocar um pensamento mundano por um pensamento santo. Você vai substituir um pensamento de falta por um pensamento de abundância. E como você pensa, é como você vai crer. E como você vai crer, é como você vai falar. Amém? É como se fosse uma engrenagem. Uma coisa depende da outra.
Amém? O que nós precisamos para ter uma vida bem-sucedida? A palavra. Tudo que nós precisamos é de Jesus, que é a palavra. Amém? Ele se fez. Amados, nós passamos agora pela Páscoa. Nós tivemos a Sexta-feira Santa. Eu sei que muitas pessoas, elas têm expectativa para esse dia. Por quê? Porque é um feriado. Porque é um feriado, é um dia que você vai ficar em casa, é um dia que você vai descansar. E embora nesse período de quarentena, estamos ficando em casa o tempo todo. Mas, no normal, a expectativa para esse dia é mais um feriado. Mas esse dia, amado, ele quer dizer que nesse dia foi a expressão do amor de Deus. Esse dia foi a expressão do amor. Foi o dia em que Jesus, ele provou o amor que ele tem pela humanidade. Foi o dia que ele provou a importância que eu e você temos para ele. Amados, e se nós temos tão grande importância para o Senhor, tão grande importância para Jesus, qual importância nós estamos dando a ele? Porque uma vez que você despreza a palavra, você vai estar desprezando o próprio Jesus. Uma vez que você não dá primazia à palavra, você não está dando primazia ao Senhor. E quais são os benefícios de uma renovação? Uma vida próspera, uma vida abundante. O que Deus pensa a seu respeito? Ele diz que são pensamentos de paz, para te dar um futuro bem-sucedido. É o futuro que você vai estar feliz, que você vai estar realizado. Isso é o que Deus tem para você. Esse é o pensamento de Deus para você. Mas para que você conheça o pensamento de Deus a seu respeito, primeiramente, você precisa conhecer a Deus. Porque se você achar que Deus é um Deus mau, talvez você vá achar que Ele não tenha boas dádivas para você. Mas quando você conhece a palavra, você vê, você consegue entender. Você consegue enxergar a bondade de Deus. É necessário. Amados, nós não podemos achar que o que nós fizemos ontem é o suficiente para hoje. Que a renovação da mente que nós tivemos ontem é o suficiente para hoje. Porque a instrução de Deus para Josué foi: medite de dia e de noite. Ei, não se aparta desse livro da lei. Ei, você fique firmado nele, se conecte com ele. Quando você precisar de uma instrução, vá até ele, porque ele vai te dar a resposta. Deus, os pensamentos que Deus tem a meu respeito é um pensamento de vida, não de morte. O pensamento que Deus tem a meu respeito é um pensamento de uma pessoa bem-sucedida. O pensamento de Deus ao meu respeito é um pensamento de uma pessoa suprida em todas as áreas. De uma pessoa próspera. E quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando somente de dinheiro. Dinheiro é consequência. Mas é ser bem-sucedido em tudo que você fizer. José, ele era bem-sucedido mesmo preso. José, aonde ele passava, todos os lugares onde José passava, ele era bem-sucedido. Por quê? Porque era próspero. Amém? Mas, amados, José, ele não se apartava das instruções que ele tinha ouvido acerca de Deus. Ele não se apartava. Josué, você vai vendo a história de Josué e você vê tudo aquilo que foi promessa de Deus. Amém? Tudo aquilo. Por quê? Porque ele fez segundo aquilo que a Bíblia estava dizendo. Aquilo segundo a instrução que Deus deu a ele. Então, a instrução para hoje é: peraí, eu estou de quarentena, eu estou em casa, não posso sair. O que eu tenho que fazer? Medite na palavra. Estude a palavra. Ouça as ministrações. Qual é a área que você precisa ser fortalecido? É a área de prosperidade? Pois ouça ministrações sobre prosperidade. Qual a área que você precisa ser fortalecido? É a sua fé?
ouça ministrações sobre fé, ou leia a palavra, busque em Deus, tire um momento para você, só para você e Deus, porque Deus ele vai te dar as instruções certas. Ele vai dizer assim: ei, você precisa fazer assim. Ei, você sai daqui, vai ali, ou fique onde você está, porque vai chegar. Amém? Mas para você ter essa conexão, primeiro você precisa conhecer qual o caráter do teu pai. Como conhecer o caráter? Através da palavra. Como é que você vai conhecer Jesus? Pela palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Amém? Aleluia. Aleluia, amado. Nós não podemos, amados, andar como os gentios. Sabe? Nas próprias vaidades dos pensamentos. O que é vaidade de pensamento? É pensar o que eu quero. É de achar que eu não tenho um dono. É de achar que eu posso fazer o que eu quiser. Sabe? Mas eu e você, nós somos filhos de Deus. Qual pai gostaria que seu filho fizesse o que bem quisesse? Eu vou acordar a hora que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu não vou dar satisfação. Mas nenhum pai gostaria disso. Por que nós muitas vezes achamos que Deus gosta desse tipo de coisa? Não. Deus, Ele é um pai bom, Ele é um pai presente. Todas as vezes que você disser assim, pai, Ele vai dizer, filho. Ele vai enxergar você de longe, como filho pródigo. Ele vai enxergar, Ele vai reconhecer você pela voz, mesmo em meio à multidão. Sabe, o choro de um filho, o choro de menino é tudo igual. Mas a mãe, ela reconhece, dentro de uma sala cheia de menino, o choro do seu filho. E Deus reconhece. Toda vez que você tem uma iniciativa de fé, toda vez que você se posiciona para andar em fé, Deus vai dizer, ei, vamos colocar, os céus vão pegar junto de você. Toda vez que você tiver uma iniciativa para se achegar a Deus, Ele vai se achegar a nós. Toda vez, amados. Sabe, não é uma, nem duas, nem 3 vezes. São todas as vezes que você tiver uma iniciativa de algo para o Senhor, Ele vai estar com você. Amém? Deus é bom. Então, no processo de renovar a mente, você precisa estabelecer, amado, padrões de pensamentos. Porque a renovação da mente não é uma coisa que se dá de uma hora para outra. Existe um processo dentro da renovação da mente. E nesse processo você precisa criar padrões de pensamentos. Ou seja, eu pensava assim acerca disso. A partir de hoje eu não penso mais. Eu vou substituir esse pensamento. Se antes eu tinha um pensamento de morte, agora eu vou substituir esse pensamento por um pensamento de vida. Se eu tinha um pensamento de doenças, que tudo vai chegar até mim, porque existem pessoas que têm tanto medo da doença que elas só conseguem falar sobre isso. Amém? Mas quando você renova a mente, você pega esse pensamento sobre doença, sobre enfermidade, e aí você coloca a palavra. E a palavra diz que Jesus, Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Ele já nos curou. Você só precisa receber isso como verdade. Você só precisa absorver isso como a verdade. Você precisa estar ligado à videira. Sabe, como um carregador na tomada. Ele só vai carregar o seu celular se ele estiver conectado na tomada. Se você desconectar ele de lá, ele não vai dar carga no seu celular. Amém? A mesma coisa sou eu e você. Quando a gente resolve, e é sempre a gente que resolve, porque Deus nunca sai da posição dele, nós decidimos sair da nossa posição. E quando nós decidimos sair dessa posição, quando nós temos uma iniciativa de sair da posição em que nós estamos em Deus, algo é desconectado, algo é desligado. E nós precisamos correr urgente para nos conectar a essa verdade. Nós não podemos andar, amados, um único dia sem nos encher da palavra. Nós não podemos andar um único momento sem Deus.
Amém. Por quê? Porque andar sem Deus, amado, pode nos trazer um dano muito grande. Pode nos trazer um prejuízo muito grande. E talvez você ache que esse dano não seja tão grande. Mas quando você se desconecta com Deus, de Deus, algo em você vai morrendo. Por quê? Porque uma vez que você não está conectado à videira verdadeira, os seus pensamentos eles começam a te levar para uma direção de pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós devemos ter muito cuidado, porque o pecado, ele antes de ser consumado, ele nasce na mente. Amém? Então é por isso que nós precisamos blindar. Essa é uma consequência da renovação da mente. Você tem uma mente blindada. Você tem uma mente onde você é o controlador, onde você controla as suas emoções. Ah, Eva, mas é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Você só vai conseguir praticar algo daquilo que você tem ouvido se você se disponibilizar a isso. Se você continuar achando que tudo que a palavra diz é muito difícil praticar, você vai continuar somente ouvindo. Somente ouvinte. Ouvinte. Amém? E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ouvir, para que essa mensagem da verdade chegue até nós, desça para o coração e a gente fale a verdade. Por quê? Porque da nossa boca, do nosso interior, precisa fluir rios de águas vivas. É necessário a renovação. Sabe, a fé que eu tinha ontem, ela pode até servir para algumas coisas hoje. Mas eu preciso esticar um pouco mais. Eu preciso aumentar um pouco mais. E todos os dias eu estou em um processo de crescimento. Eu estou em um processo de avanço. Eu estou em um processo de renovação. Eu estou em um processo onde todos os dias é acrescentado alguma coisa. É como se fosse uma construção. Todos os dias você coloca um tijolo. Todos os dias você coloca um tijolo. E quando terminar um período ou um ciclo, você vai ver que uma parede foi levantada. Amém? Mas foi necessário você começar. Mesmo o primeiro. Mesmo sendo o primeiro. E depois o segundo. E isso gradativamente. Amém? A renovação da mente, amado, ela é um processo. Mas a palavra nos garante. Não sou só eu que garanto. A palavra garante que você será bem-sucedido. A palavra garante que você será bem-sucedido uma vez que você renova, que você coloca as verdades de Deus para dentro de você. Porque quando você está cheio da verdade, o que vai sair de dentro de você vai ser somente a verdade. Amém? Isso é um fato. Essa é uma verdade. Esse é um princípio. Nós não podemos quebrar princípios no reino de Deus. Tudo que Deus fala em sua palavra é a verdade, mas nós precisamos receber, nós precisamos entender que é uma verdade. Porque partindo daí é que as coisas vão acontecer. Amém? E quando você renova a mente com a palavra, você vai gerando estrutura dentro de você. Mas para que serve uma estrutura? Para que você não seja abalado. Para que qualquer vento de doutrina não abale você. Para que qualquer vendaval não tire você da posição onde você está. Para que qualquer vento não derrube você. É para isso que serve uma estrutura. Então, a renovação da mente, ela vai te dar uma estrutura para você pensar os pensamentos certos a seu respeito. E também pensar os pensamentos certos a respeito dos outros, dos seus irmãos. Essa é a verdade. Essa é a verdade e a verdade absoluta. Nós precisamos, amado, não depender daquilo que nós alimentamos ontem. Você não consegue ficar 2, 3 dias sem se alimentar. O seu corpo físico, ele não vai conseguir ficar muitos dias sem se alimentar. Tem gente que não consegue ficar nem 2 horas, 3. Por que nós somos muitas vezes tão negligentes no que diz respeito à palavra?
Se a palavra diz que nós precisamos nos alimentar, porque esse alimento, ele é que vai nos sustentar. Ele é que vai nos trazer os nutrientes certos para que a gente dê a resposta certa. Por que nós somos tão negligentes? Amados, hoje é o dia de nós termos uma iniciativa e nos direcionar ao Senhor. De tomar uma decisão e dizer assim, ei, a partir de hoje, eu não vou ficar um único dia sem me alimentar da palavra, sem renovar a mente com a palavra, sem conhecer Deus e sem conhecer o meu Pai. Sabe que Deus, o desejo de Deus é que todos se salvem e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas você só vai conhecer ou só vai chegar ao pleno conhecimento da verdade quando você se alimenta da verdade ou quando você se dispõe a conhecer a verdade. Essa é a verdade. Amém? Então, as nossas estruturas, elas estão baseadas, ou pelo menos deveriam estar baseadas, na palavra. Sempre na palavra. Vamos pensar que essas notícias têm chegado e as redes sociais têm falado tantas coisas, né? As redes sociais, os noticiários, eles sempre dizem, ei, o coronavírus está aí, vamos ver os índices estão aumentando, vamos ver a economia vai entrar no colapso, vamos ver. Amado, quando você se dispõe a se alimentar disso, é nisso que você vai estar fortalecido. E quando você abrir a sua boca para falar algo, em meio a uma tempestade, só vai sair de dentro de você aquilo que você se alimentou, aquilo que você botou para dentro. Amém? Isso é algo que nós não podemos permitir. O nosso crescimento espiritual, o desenvolvimento da nossa vida espiritual, ela depende não de Deus, mas ela depende de mim e de você. Ela depende de um posicionamento nosso. Ela depende de um posicionamento de se despojar daquilo que não te fortalece. Amém? É deixar de lado aquilo que pode roubar a semente da palavra. Sabe que às vezes tem pessoas que vêm nos cultos toda semana, mas daqui a tanto tempo, se você perguntar, ela não vai conseguir te responder nada acerca da palavra. Por quê? Porque ela recebeu a palavra com o escudo da incredulidade, muitas vezes. Ou porque recebeu com o escudo da dúvida. Ou muitas vezes com o escudo do questionamento. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Amado, o que a palavra diz é a verdade. O que a palavra diz ao meu respeito e ao seu respeito é a verdade. Sabe, nós não precisamos ficar buscando argumentos para questionar essa palavra, porque ela é simplesmente a verdade. Entre você ficar com os seus pensamentos e ficar com a palavra, o meu conselho para você hoje é: fique com a palavra. Deus conhece você muito mais do que você mesmo. Deus, Ele conhece as suas necessidades muito mais do que você mesmo. Deus, Ele está interessado no seu crescimento mais do que você mesmo. Deus, Ele já visitou o seu futuro. Ele sabe que Ele sabe onde você vai chegar, mas você não sabe. Mas você precisa entender que com Deus não há derrota. Com Deus só há vitória. Com Deus você só vai ganhar. Com Deus não há a menor possibilidade de você errar. Amém? Mas para que você não erre, mas para que você não ande segundo os conselhos do ímpio, para que você não ande segundo a vaidade dos seus pensamentos, é necessário você tirar aquilo que vem contaminando a sua mente e enchendo daquilo que é a verdade. Que é a verdade a seu respeito. Que é a verdade que vai fazer você avançar. Que é a verdade que vai fazer você progredir. Que vai fazer você prosperar. Amém? Aleluias. Essa é a palavra que eu
que o Senhor trouxe ao meu coração. E, amados, Deus, Ele quer ter um momento comigo e com você. Mas Ele não vai obrigar você a tirar um tempo para Ele. Isso é uma iniciativa que precisa partir de mim e de você. Ele deseja ter um momento de comunhão com você. Mas Ele só vai ter esse momento de comunhão se eu e você tivermos a iniciativa de se achegar a Ele. Porque uma vez que você se achegar a Ele, com certeza, amados, Ele vai se achegar a nós. Amém? Prospere e avance.